vez, né, que nós nos referirmos a um abate humanitário, isso significa que nós vamos ter várias formas, né, são diversas ferramentas, diversas ações que vão ser utilizadas desde o embarque dos animais na propriedade até o momento do abate desse animal, para que a gente consiga garantir um maior conforto, né, a estes animais que estão sendo abatidos. Desta forma, né, nós conseguimos fazer com que os animais eles não sintam desconforto, que eles não sintam dores, né, durante este processo de abate. Por isso, o nome de abate humanitário é nós darmos essas condições ideais para que esse animal, então, não sofra, né? Para que para que esse sofrimento seja o menor possível. Então, nós temos hoje, né, várias legislações que nos ajudam a regir, né, o cumprimento deste abate humanitário. Então, nós temos, por exemplo, o próprio RIS-POA, né, o Decreto 9.013, a sua atualização, o Decreto 10.468. Nós temos também a nova portaria, né, que é justamente relacionada ao abate humanitário, às questões de bem-estar animal, né? Então, perante essas legislações, elas nos dizem, né, lá no artigo, no decreto 9.013, nós temos um artigo, que é o de número 112, que ele nos diz exatamente, né, de que nenhum animal ele poderá ser abatido desde que não seja respeitado e estabelecido as práticas, então, de um abate humanitário. A não ser, né, aí nós temos uma exceção quando se tratar, então, do que nós chamamos de abates religiosos, né, que então nós temos uma outra denominação, né, uma outra permissão para que se possa, então, adotar outros métodos. O que acontece aqui, então, quando a gente fala em abate humanitário? Toda vez que nós formos falar em um abate humanitário, vai entrar, né, a associação, então, do processo de insensibilização. Para que este animal, então, não sinta dor, nós precisamos fazer com que esse animal esteja inconsciente no momento da sangria, que é, né, a etapa do abate que vai acontecer para todas as espécies, que é a etapa, então, em que esse animal vai morrer, né, em que vai acontecer a morte desse animal. Então, por isso que todos os estabelecimentos, né, que todos os frigoríficos, eles precisam garantir que a etapa de insensibilização ela vai acontecer de maneira correta, de maneira satisfatória, para que, de acordo com essa insensibilização, o animal esteja devidamente insensibilizado, ou seja, né, o que significa isso? Ele não vai responder a nenhum estímulo externo, ele vai estar inconsciente, né? De acordo com essa ação da insensibilização, o animal ele vai estar inconsciente. Então, no momento da sangria, né, que é onde se faz o corte das veias jugulares desses animais, o animal não vai sentir dor, porque ele está inconsciente, né? E quando todo esse processo acontecer da maneira correta, né, o animal, então, ele vai morrer através da liberação do sangue, né, do processo que nós chamamos, então, de sangria, e ele não vai se acordar no momento desse processo, né? Ele não vai sentir dor e o animal já estará abatido e segue para as próximas etapas do abate. Então, isso é o que nós chamamos de um abate humanitário. É nós garantirmos todas essas questões. E sim, o abate humanitário, ele existe, ele acontece, né? E claro que nós precisamos trabalhar muito bem com vários itens, com várias questões, para que esse abate humanitário, então, aconteça da melhor maneira possível. Por isso que nós temos cada vez mais, né, legislações que nos embasam e que auxiliam não só os profissionais dessa área, mas também os estabelecimentos, para que eles consigam se adequar a essas legislações e, dessa forma, se adequar, né, aos processos, às práticas de bem-estar animal, de abate humanitário e principalmente, né, nas práticas da qualidade da carne. Então, todos esses parâmetros fazem parte do abate humanitário. São alguns sinais que nós precisamos conhecer e entender para que a gente consiga, além de treinar os colaboradores envolvidos, para que a gente consiga também ter esta segurança técnica e saber o que fazer. Ao saber quais são os sinais corretos
boa insensibilização, né, o que garante o abate humanitário, nós conseguimos tomar as medidas corretivas e preventivas caso algo aconteça. Porque se acontecer, né, desse animal não estar devidamente insensibilizado, se ele apresentar estes sinais que eu trouxe aqui para vocês, o que nós precisamos fazer, né? O que precisa ser feito nesta situação? Quando isso acontece, será necessário, então, que o animal seja novamente insensibilizado, porque a próxima etapa após a insensibilização é a etapa da sangria, que é a etapa em que o animal vai morrer. E se o animal chegar nessa etapa da sangria, né, sem estar inconsciente, o animal vai sentir muita dor, o animal ele vai se acordar ali pendurado na nória, né? E com o processo de sangria acontecendo. Então, esse animal vai agonizar, né? Isso vai interferir em todo o processo de conversão do músculo em carne, né? Então, interfere na qualidade da carne, interfere na lucratividade e, principalmente, interfere também nas questões, então, do bem-estar animal e de um abate humanitário.